Então, bola de Fulvestre. Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, como mostra o gráfico abaixo, que representa a sua projeção E nessa direção fixa. E é positivo ou negativo conforme o sentido do campo. Beleza, a gente tem, né, o gráfico de campo elétrico aqui, tá? Em função do tempo, beleza? E a gente tem essa onda se propagando aqui, tá? Com essas características. Ele dá alguns dados aqui, vamos ver o que ele pede. Tá? Ele dá algumas frequências, né? E as ondas que estão associadas a essas frequências, de rádio, TV, micro-ondas, infravermelha, visível, ultravioleta, raio-x e raio gamas, né? Raio que ele colocou lambda, né? Mas está associado aos raios gama. Consultando a tabela acima, que fornece os valores típicos de frequência para diferentes regiões do espectro magnético, e analisando o gráfico de em função do tempo, é possível classificar essa radiação como... Então, olha só, pessoal, vamos voltar aqui o gráfico aqui, né? Se a gente pegar, né, lembrar do... O que é uma onda, né? Então, a onda vai ser o tempo que para um ciclo, né? Ou seja, a distância entre dois pontos de máximo corresponde ao comprimento de onda, tá? Então, se a gente pegar desse ponto aqui, né? Aqui é 1, 2, né? Então, de um ponto de máximo para outro ponto de máximo, leva 1 segundo, concorda? Aqui é 1 segundo. Então, não pode esquecer de utilizar essa informação, né? Que o tempo tá, é 10 a menos 16 segundos. Então, o período da onda a gente tem. Então, o período é igual a 1 vezes 10 a menos 16 segundos. Beleza? E a frequência, né? A frequência é o inverso do período. Então, vai ser 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 16. Conserva a base, né, e subtrai o expoente. Quando tem nada aqui, é 10 elevado a 0, tá? Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 0, 0, menos 16 dá 16 Hz. Isso daqui a gente está associado a ultravioleta, alternativa C de coragem. Valeu! Então, bora resolver um exercício de ondulatória. A onda sísmica pode ser classificada também como longitudinal ou transversal. A respeito dessa classificação, analise as proposições a seguir, escrevendo V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas, respectivamente. Na onda longitudinal, a direção em que ocorre a vibração é igual à direção de propagação da onda? Perfeito, tá? Isso é verdadeiro. Ou seja, né, uma onda longitudinal, a direção da perturbação, né, coincide com o sentido de propagação da onda. Ok? Próximo. Na onda longitudinal, a direção em que ocorre a vibração é diferente da direção de propagação da onda. Não, essa é uma classificação de uma onda transversal, tá? Então esse item é falso. Próximo. Na onda transversal, a direção em que ocorre a vibração é igual à direção de propagação da onda. Falso também, né? Porque isso é a classificação de uma onda longitudinal. E o último, na onda transversal, a direção em que ocorre a vibração é diferente da direção de propagação da onda. Perfeito, né? Na onda transversal, a direção de propagação é perpendicular ao de perturbação, tá? Então, você perturba a onda em um eixo e ela se propaga em outro. Tranquilo? Então, esse item é verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Item correto, item A de aprovado. Então, vamos resolver mais um exercício de ondulatória. Uma onda periódica se propaga na superfície da água, passando de uma região mais profunda para outra menos profunda. Ao passar de uma região para outra, variam... Então, olha só, pessoal. Vamos lembrar, né? A equação fundamental da ondulatória diz que a velocidade de propagação de uma onda depende do seu comprimento vezes a sua frequência. Beleza? Então, olha só. A velocidade, ela depende do meio de propagação. Tudo bem? O comprimento de onda, né, a gente diz meio que é o porte da onda. Porte da onda. E a frequência diz que é a onda mesmo, né? Ou seja, cada cor, por exemplo, né, tem a sua frequência específica, tá? Tudo bem? Então, a frequência de uma onda, né, só vai variar se eu mudar a fonte, tá? Se eu mudar a fonte.
Se eu não mudar a fonte, a frequência vai ser a mesma. Mesmo, né, essa onda mudando de um meio para o outro. Beleza? Então, beleza, ó. Vamos lá. Então, aí, o que ele quer saber, né? Se vai passar de uma região mais profunda para uma menos, tá? A frequência não vai ser alterada porque, né, é a mesma onda, né? É a mesma onda que está mudando no meio de propagação. Então, a frequência permanece constante, beleza? Tá? Então, se a frequência permanece constante, né? Ao passar de um meio para o outro, né? Esse fenômeno está associado ao fenômeno de refração da onda, tá? Então, a velocidade vai ser alterada, né? E seu comprimento de onda também, beleza? Por exemplo, né? Se eu pegar ondas planas, indo de um meio A para o meio B, tá? A velocidade dessa onda vai ser alterada, tá? E, consequentemente, o comprimento de onda também. Tudo bem? Então, alternativa B, né? A velocidade de propagação e o comprimento de onda. A frequência aqui, ó, a gente poderia ir por eliminação. A frequência não é alterada, tá fora. O comprimento de onda e o período. O período ele é o inverso da frequência, lembra, né? A frequência é 1 sobre T, tá? Ou seja, né? Período é 1 sobre F. Se F não é alterado, T também não. Beleza? Então C já foi, né? O período também aqui já foi também, a frequência também não. Dava para eliminar todas e ficar com a alternativa B. Valeu!